O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual o nosso amigo doutor Heitor Loureiro repercutirá as últimas agressões do Azerbaijão em direção à Armênia, que resultaram em mais de 100 mortos. Coluna aberta. Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Verbal. Eu sou o Heitor Loureiro, professor de História de Relações Internacionais, e eu participo aqui do podcast Xadrez Verbal desde 2016. E toda vez que eu participo é porque o bicho tá pegando lá na região do Cáucaso e os nossos amigos Felipe e Matias me convidam para vir aqui dar um panorama da situação naquela região. Dessa vez o que aconteceu foi o seguinte: na madrugada de segunda para terça, horário da Armênia, e mais ou menos aqui o final da noite de segunda-feira aqui no Brasil, dia 12 de setembro, a gente recebeu notícias que o território da República da Armênia estava sendo atacado por artilharia e por drones da vizinha República do Azerbaijão. Até aí você que está acostumado a escutar o Xadrez Verbal deve pensar que, ok, é só mais uma escaramuça em Nagorno-Karabakh, aquele território de maioria populacional armênia que está encravado na República do Azerbaijão. Mas não é bem assim dessa vez, caro ouvinte. O ataque dessa vez foi no território da República da Armênia, o que torna a situação toda bem mais tensa. Mas antes de tratar dessa atual escaramuça entre os dois países, eu vou fazer um pequeno resumo para contextualizar o ouvinte novo do Xadrez Verbal, que não tem tanta familiaridade com os nomes que eu falei e com a região do Cáucaso. Pois bem, a Armênia e o Azerbaijão eram parte da União Soviética, e entre esses dois países havia um território chamado de Nagorno-Karabakh pelos russos, que os azeris chamam de Karabakh e os armênios chamam de Artsakh. Esse território ele tem historicamente uma população bastante diversificada, ainda que também historicamente a gente tem uma maioria populacional armênia. E mesmo assim, mesmo com essa maioria populacional armênia, esse território ele ficou com a República Soviética do Azerbaijão, ainda por decisão do Stalin, o georgiano Stalin, né, naquela época comissário dos povos da União Soviética, isso na década de 20. E quando a União Soviética se dissolve, esse território ele fica dentro da República do Azerbaijão. Lembrando que a dissolução da União Soviética ela mantém as fronteiras das antigas repúblicas socialistas soviéticas nas novas repúblicas que surgem após 1991. Nos últimos anos da União Soviética, os armênios de Karabakh eles votaram pela separação do Azerbaijão soviético e pela anexação dessa região à Armênia soviética, em um referendo que foi ignorado tanto por Baku quanto por Moscou, e deu início a uma série de protestos nas principais cidades da região. A situação vai descambar para uma guerra aberta quando da queda da União Soviética em 91. E essa guerra, agora entre duas repúblicas independentes, ela vai ter um final provisório em 94 com a vitória armênia, que vai controlar a região de Karabakh e 7 territórios em volta, que a gente chama de territórios adjacentes, criando aí uma coisa que os armênios vão chamar de República de Artsakh. Esse conflito ele vai permanecer congelado até 2020, quando o Azerbaijão começa uma grande ofensiva militar para tentar recuperar o controle dessa região. O que vai acontecer parcialmente. O Azerbaijão vai recuperar esses territórios adjacentes a Nagorno-Karabakh e cerca de 30% disso que os armênios reivindicavam como sendo uma república independente, que eles chamam de República de Artsakh. Se você achou confuso, talvez seja mais fácil fazer uma analogia aqui com os Balcãs e a situação do Kosovo. Ou seja, numa disputa entre dois países pelo controle de determinada região, a estratégia é que essa região proclame a sua independência e busque reconhecimento internacional. Mas ao contrário do que acontece no Kosovo, nenhum país representado na ONU reconhece a República de Artsakh, essa república fundada na antiga região de Nagorno-Karabakh. Embora essa região ela tenha sim o reconhecimento por parte das regiões russófonas separatistas, tanto na Geórgia quanto na Ucrânia. Então, desde novembro de 2020, quando um acordo entre Armênia e Azerbaijão ele foi assinado para um novo cessar-fogo ser estabelecido no Cáucaso Sul, a região ela passa a ser monitorada por forças de paz russas, uma vez que Moscou e Vladimir Putin foram ali os fiadores desse trato. De lá para cá, o governo de Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão há quase 2 décadas, e sucedendo seu pai, Heydar Aliyev, que foi presidente do Azerbaijão por outra década, esse governo pressiona a Armênia para que o governo armênio de Nikol Pashinyan, primeiro-ministro, permita a abertura do chamado Corredor de Zangezur.
O que seria esse corredor? Seria uma grande linha logística ligando as recém-recuperadas terras de Nagorno-Karabakh por parte do Azerbaijão com um enclave que o Azerbaijão tem na Armênia chamado Nakhitchevan, que fica do lado de lá da Armênia com a fronteira da Turquia. Aqui, para tentar ser mais visual possível num podcast, pensa no mapa da Armênia como se fosse um martelo. E pensa que o cabo desse martelo é a região de Zangezur. Agora pensa que o Azerbaijão é uma mão. E os 4 dedos da mão que seguram esse martelo é a República do Azerbaijão. E o polegar seria esse enclave de Nakhitchevan. Qual que é o grande sonho do Aliyev, presidente do Azerbaijão? É unir esses 4 dedos ao polegar. Ou seja, integrar esse país, que é o Azerbaijão. Só que essa união ela depende de uma livre passagem pelo sul da Armênia. Ou seja, uma passagem pelo cabo do martelo. É claro que a Armênia vai ver isso como uma grande ameaça à soberania nacional e à sua própria existência, porque vai cortar a região sul do país de uma ponta a outra, deixando assim a fronteira da Armênia com seu vizinho do sul, o Irã, ameaçada ali pelo trânsito de veículos civis e militares do Azerbaijão. A fim de pressionar a Armênia pela criação desse corredor, o Azerbaijão tem usado a cartada da demarcação fronteiriça entre os dois países. Basicamente, Baku alega que certos territórios da República da Armênia não são de fato armênios, mas azeris. Assim, ao longo de 2021, Baku fez algumas ofensivas militares em regiões da Armênia, ocupando mais ou menos 40 km² que podem ser usados como uma espécie de ponta de lança em caso de uma ofensiva militar. Isso não seria possível antes da guerra de 2020, a guerra que o Azerbaijão recupera umas regiões de Nagorno-Karabakh, uma vez que essas fronteiras eram ocupadas de ambos os lados por armênios. Mas com a vitória azeri em 2020 e a recente devolução ao Azerbaijão desses territórios adjacentes a Karabakh, agora a gente tem um contato direto entre as tropas dos dois países na fronteira sul da Armênia. E enquanto os diplomatas de Armênia e Azerbaijão conversam sob supervisão russa para saber qual vai ser a lógica da demarcação das fronteiras, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, ele age militarmente para poder otimizar os ganhos do Azerbaijão nas mesas de negociação. Então, alegando provocações armênias na fronteira e que os armênios teriam minado regiões de Karabakh antes de devolvê-las aos azeris, Baku iniciou na segunda-feira passada essa operação militar, atingindo cidades importantes do sul da Armênia, algumas a 40 km da fronteira, ou seja, bem ao interior do país. O governo da Armênia, de Nikol Pashinyan, admite a perda de 10 km² de território e a morte de 105 soldados, mas é possível que esse número aumente por conta de feridos e desaparecidos. E o Azerbaijão, como de costume, é opaco nos seus números de baixas, mas algumas estimativas falam em algo em torno de 70 militares azeris mortos. Diante da ofensiva dessa semana, o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, acionou a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. A gente costuma chamar de CSTO, na sigla em inglês, que é uma espécie de OTAN da Rússia, da qual a Armênia faz parte e o Azerbaijão não. O secretário-geral da organização ele chegou à região para avaliar a situação. Lembrando que a Rússia é a principal aliada da Armênia, mas é sempre reticente a intervir com força na região para não fustigar o também aliado Azerbaijão, cujo principal parceiro é a Turquia, país que tem divergências com Moscou em outras frentes, como na Síria e no Mediterrâneo. Outra autoridade que promete visitar a Armênia nessa semana para prestar o seu apoio é a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, que anunciou que vai chegar à Armênia no dia 17 de setembro, portanto sábado. Você ouvinte escutando esse podcast no sábado provavelmente já vai ter lido alguma coisa sobre a visita da Nancy Pelosi na internet. Vamos lembrar aqui que a Armênia ela tem uma diáspora grande e bem organizada nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que é o estado o qual a Nancy Pelosi representa. Ano passado, lembrando também, o governo Biden ele oficialmente reconheceu o massacre dos armênios no Império Otomano durante a Primeira Guerra como genocídio, irritando assim a Turquia e o Azerbaijão. E esse reconhecimento foi um gesto importante para mais ou menos 1 milhão de armênios que vivem nos Estados Unidos atualmente. Washington vê com preocupação a escalada de tensão no Cáucaso e uma eventual intervenção russa. Por isso, o secretário de Estado Antony Blinken ele conversou por telefone com Pashinyan e com o Aliyev. O porta-voz da Secretaria do Estado, Ned Price, ele foi ainda mais enfático. Ele pediu que Ilham Aliyev cessasse as hostilidades, numa posição que é pouco usual por parte da diplomacia americana, que costuma pedir genericamente o fim das hostilidades de ambos os lados. A França, que é outra aliada da Armênia, também com uma grande presença diaspórica armênia naquele país, levou o tema ao Conselho de Segurança da ONU e também pediu o fim dos ataques que têm destruído estruturas civis dentro da República da Armênia. Feita essa parte factual, vamos agora para uma análise bem rápida da situação.
Recentemente, o ouvinte do Xadrez Verbal também acompanhou aqui que o Azerbaijão fechou um acordo de fornecimento de gás com a União Europeia como uma alternativa ao gás russo. Em paralelo, a Rússia vem tendo reveses importantes na guerra da Ucrânia e nesse cenário, a Rússia pouco atenta dessa maior dependência da União Europeia do Azerbaijão, o Aliyev se sentiu mais à vontade para iniciar essa atual ofensiva e voltar a pressionar a Armênia pelo chamado corredor de Zangezur. E parece que Nikol Pashinyan, primeiro-ministro da Armênia, sentiu o golpe, uma vez que ele afirmou que está disposto a assinar um tratado de paz com o Azerbaijão se o vizinho reconhecer os 29.800 km² do território da República da Armênia, o que na prática significa dizer que a Armênia abriria a mão de Nagorno-Karabakh. Pashinyan afirmou que assinaria tal tratado se esse documento garantir paz e segurança duradouras, nas palavras dele, e que ele não estaria interessado no que vai acontecer com ele por conta dessa decisão. Claro que, automaticamente, a oposição a Pashinyan vai às ruas de Yerevan pedir a saída do primeiro-ministro, que vem sendo criticado desde a derrota de 2020, mas que tem mostrado força política o suficiente para permanecer no cargo, também muito por conta da incompetência da oposição em apresentar candidaturas renovadas diante daqueles velhos nomes das oligarquias armênias muito ligadas a Moscou. A situação nesse momento é relativamente estável no Cáucaso, porque um novo cessar-fogo foi acordado entre Armênia e Azerbaijão, e até o momento da gravação dessa coluna, na noite de quinta-feira, dia 15 de setembro, esse cessar-fogo vem sendo respeitado. Por quanto tempo? Não sabemos. A gente vai acompanhar como a situação se desenrola nos próximos dias. Pashinyan vai resistir no cargo e assinar algum tipo de acordo duradouro com Aliyev? Aliyev vai se contentar com esse acordo ou vai continuar pressionando a Armênia por mais territórios e concessões? Se a ofensiva azeri continuar, Irã e Rússia terão condições de garantir a integridade territorial da Armênia e a manutenção do status quo na região, que é o que eles defendem? A gente vai acompanhar a situação, o Felipe e o Matias vão repercutir com certeza esses desdobramentos aqui no Xadrez Verbal e eu sigo de olho no meu Twitter, @doutoreitor, na movimentação de peças desse também muito complicado tabuleiro do Cáucaso. Eu não sei ainda se eu tenho direito a dicas culturais e envios de abraços depois de já algumas participações aqui no Xadrez Verbal, mas eu vou tentar mesmo assim. Eu queria saudar aqui os organizadores e staff do Fórum FAP, que é um tradicional evento de Model United Nations que aconteceu aqui em São Paulo na semana do dia 7 de setembro. Para mim, que participei do evento como um professor conselheiro de uma delegação de 14 estudantes, foi um prazer estar de volta a um grande evento acadêmico presencialmente, algo que eu não fazia desde o início da pandemia. E se eu puder também dar uma dica cultural, eu aconselho vocês que assistam no cinema o filme Marte 1, que é a nova produção dos mineiros da Filmes de Plástico. E é o filme brasileiro selecionado para tentar uma vaga no Oscar de 2023. Sem barrismo da minha parte, mineiro também, queria dizer que é um baita filme para a gente pensar dinâmicas familiares, as relações sociais e principalmente para a gente refletir sobre os nossos sonhos. Um abraço e até a próxima.